Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos iniciar uma série de programas chamado Programa Cora Entrevista. O Programa Cora Entrevista ele faz parte da Cátedra Doutora Zilda Arnes de Direitos Humanos, criada pela Escola Cora Coralina, junto com o projeto PÉ Unesco. A cátedra e a TV Cora Coralina, que nós vamos chamar de TVC, TV Cora Coralina, ela está voltada à formação de educadores, funcionários, alunos e comunidade da escola. Tá? Então, hoje, estreando aí o primeiro programa Cora Entrevista, nós temos a presença do professor Rogério Tadeu Poian, né? Ele é professor, ele é formado em Educação Física, ele é pós-graduado em Psicologia da Ideologia e em Psicopedagogia e Direito das Diversidades. Ele é professor de Educação Física da Rede Municipal de São Bernardo, na área de Educação Especial, e professor da Rede Municipal de Ensino da Escola Cora Coralina. Para fazer essa entrevista com o professor, nós temos o professor Paulo Santos, que é professor de Filosofia da Escola Cora Coralina e professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino. Tá? O tema da palestra é As Artes Marciais e a Cultura da Paz. Tá? Então vamos aqui começar a entrevista com o professor. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Eu tenho certeza que a sua entrevista vai acrescentar muito à formação dos professores. Tá? Uma primeira questão que eu queria colocar para você é o seguinte. Primeiro, como é que você optou pela educação física? Né? Isso é um amor antigo? Como é que se deu esse seu interesse pela educação física? E depois, dentro da educação física, como é que você se voltou à área das artes marciais? Ok. Boa tarde, gente. Eu gostaria de dizer antes que é um grande prazer, né, uma satisfação muito grande, né, de estar participando desse momento e de estar inaugurando com vocês aí essa iniciativa que é extremamente louvável. Gostaria de parabenizar, né, essa iniciativa, né, Carlos? E professores, equipe gestora da Escola Cora Coralina, né? Sobre a questão da educação física, antes de começar a educação física, eu tive experiências em outras áreas técnicas, né? Eu fiz o colégio técnico aqui em São Caetano, Escola Técnica Jorge Street, eu fui formado em técnica e mecânica, fiz cursos técnicos em desenho mecânico. Você atuou nessa área? Atuei, eu trabalhei na Alcan como desenhista, e na época, não faz tanto tempo assim, mas eu trabalhei na época que os desenhos eram feitos na folha vegetal, com nanquim, né? Os desenhos eram mais artesanatos, né? Eram mais artesões. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, a gente sabe que esses desenhos, agora tem o sistema da tecnologia, do CAD/CAM, né? E esses desenhos são feitos no computador, né? Antigamente, a gente tinha que fazer o desenho na íntegra. Hoje em dia, você desenha um quarto ou metade do desenho, e se for simétrico, você coloca o programa e você economiza muito mais tempo, né? E com os sistemas, né? Por um lado, foi positivo essa tecnologia, mas por outro, houve muitas perdas, né? De trabalho, né? Muitas pessoas foram mandadas embora, né? No meu caso, eu não fui mandado embora porque bem antes eu já tinha saído, né? Eu já tinha saído porque nessa transição em fazer engenharia ou me especializar mais na área da mecânica, eu já parti meio assim, sem saber o que fazer, estava ainda inseguro. A descoberta foi durante o processo, não foi antes, né? E aí eu prestei para educação física, meio perdido ainda, não sabia o que eu queria, mas na verdade, antes de prestar educação física, eu já estava envolvido com as artes marciais, né? Minha experiência em artes marciais foi anterior ao início, né, da Faculdade de Educação Física. E aí foi uma descoberta. Que arte marcial que você se dedicava? Eu iniciei minha experiência em artes marciais na adolescência, né? Por volta de 17 anos. E eu entrei no Kung Fu, arte marcial Kung Fu. No Ocidente, a gente usa a terminologia Kung Fu, né? Mas no Oriente, ou seja, na China, que é uma arte oriunda da civilização chinesa, o termo correto de arte marcial chinesa é Wushu, W-U-S-H-U.
Wu significa guerra e Shu significa arte, né? Então, a arte da guerra é o termo, né? E conforme a gente for conversando aqui, aí eu vou estar passando para vocês, né? Em outras civilizações a gente usa outras terminologias, né? E arte marcial também é um termo latino, né? É um termo latino, ou seja, o marcial vem do... Aqui nós temos professor de filosofia, né? Inclusive o Carlos também é professor de filosofia, o Paulo, né? A arte marcial vem do o deus greco-romano Marte, né? O deus da guerra, né? Então, arte marcial, a gente usa esse termo. E o Kung Fu é uma terminologia que, para os chineses, é uma terminologia muito mais ampla, né? Ou seja, eles usam o Kung Fu para se referir à pessoa que faz um bom trabalho. Ou seja, nós como professores, o Paulo como filósofo, eu posso falar assim para ele, você tem um bom Kung Fu em filosofia. Ou então, seja, Kung Fu é um adjetivo. é um adjetivo, na verdade. E é um termo muito mais amplo, muito mais genérico, que tem a ver com arte marcial também, com essa prática. Mas tem a ver com, dentro da sua tradução, a quantidade de energia que o ser humano utiliza para fazer um bom trabalho. A utilização dessa energia e a dedicação dessa energia para uma atividade. Então, independente da atividade qual for, para os chineses, eles usam a terminologia Kung Fu. Aqui no Brasil, no Ocidente, de forma geral, esse termo foi difundido, né? Principalmente por Bruce Lee, né? Bruce Lee difundiu muito no Ocidente, né? Nos Estados Unidos, e depois veio para o Brasil, o termo Kung Fu. Mas o termo correto de arte marcial chinesa é Wushu. E eu iniciei no estilo louva-a-Deus. Porque tem estilos. Tem estilos. Certo. Tem vários tipos de estilos, né? Então, estão relacionados à natureza, não? Sem dúvida, totalmente relacionado à natureza. O louva-a-Deus, vocês conhecem o louva-a-Deus? O inseto louva-a-Deus? Sim, sim. Os chineses criaram um sistema de luta baseado no animal. Olha a criatividade dos chineses, né? Um dos animais é um dos animais mais tradicionais, né, do estilo do Kung Fu é o louva-a-Deus. E eu pratiquei por volta de 5 anos o estilo louva-a-Deus. Existem outros estilos do tigre, da serpente. Ou seja, os chineses, por ser uma civilização muito mais antiga, eles desenvolveram um conhecimento e absorveram essa questão da observação da natureza e de não desligar o ser humano, que nós fazemos parte, nossa natureza é animal, antes de tudo. Sim, sim. O problema do Ocidente é desligar, né, um pouco dessa árvore, né, da evolução, né? Então, os chineses observaram esses animais, esses grandes monges, né, observaram os determinados animais e criaram sistemas de luta baseado na movimentação e na forma que lida com a energia dos animais. O tigre, por exemplo, a serpente, eles economizam energia e no momento que vai dar o bote, eles jogam uma quantidade de energia. Essa energia para os chineses é chamada Qi, C-H-I, Qi. Essa energia interna. Então, a nossa conexão, como no reino animal, é uma conexão ligada ao Qi. E os chineses, há milênios, né, há muitos séculos, perceberam isso e criaram um sistema de luta baseado nesses animais. E eu comecei nesse sistema aqui, que é um sistema extremamente criativo, eficiente, né? Que é um sistema baseado no movimento do louva-a-Deus. Então, os movimentos do animal, eles são reproduzidos no nosso biotipo, na nossa anatomia, os movimentos. Esse é um aspecto, né, da luta. Agora, a China, você como filósofo sabe a influência da China de 3 vertentes principais, né, da filosofia: o taoísmo, o confucionismo e o budismo, né? Os monges do templo Shaolin, eles praticam Kung Fu, mas são todos budistas, né? Outra grande questão dos chineses que a gente precisa aprender, e como a arte marcial chinesa ou japonesa é algo universal, não é só deles, já foi, de certa forma, espraiada pelo mundo todo, a gente tem que aprender com eles, né? Ou seja, é uma arte marcial vinculado ao aspecto da religião. Existe uma teoria, existe uma religião. O problema das artes marciais ocidentais, a forma que é praticada aqui, separa os movimentos, inclusive a ética, né? A ética moral, né? Os valores das artes marciais. Então, eu tive esse início nessa prática do Kung Fu. É lógico que eu tive algum tipo de influência. Uma das influências que eu tive como praticante de Kung Fu, vocês devem lembrar, né? Que a gente tem mais ou menos o número do RG próximo, né? Aquela série do Kung Fu. David Carradine. Eu lembro, desde a minha pré-adolescência e adolescência, eu não perdia um episódio, né? E ela é bem filosófica, né? Hoje em dia, a gente que acompanha as séries, a gente vê as mudanças que houve, né? Uma série extremamente educativa, filosófica, né? Que tinha o discípulo, tinha o mestre.
Então, eu já fui me absorvendo eu fui me envolvendo, houve um interesse, né? Então, antes de começar a faculdade de Educação Física, eu já estava praticando Kung Fu, já estava praticando estilo louva-a-Deus. Então, meu Então, é caminho, um amor antigo. isso é um vínculo de alma, né? É um vínculo de alma. E aí foi minha fase que eu comecei a me interessar muito pela arte marcial, pelo Wushu, né, no caso, o Kung Fu, estilo louva-a-Deus, e foi minha fase de maior, assim, performance, né? Foi a época que eu fui atleta, né? Eu participava de campeonatos, né? Porque tem a questão da influência do esporto, né? A instituição desportiva influenciou as artes marciais também. Só que arte marcial está além do esporte, né? Os esportes é extremamente Era uma educativo. filosofia. Tem a filosofia. A arte marcial bem conduzida, bem orientada, ela promove o quê? Um diálogo interior muito mais profundo. Então eu sempre falo, né? E isso eu aprendi com o tempo. E eu sou professor de educação física, um dos elementos da minha prática como profissional de educação física, você sabe muito bem que é o esporte, o conteúdo. O conteúdo da cultura corporal, as práticas sociais que foram construídas e que deram origem ao corpo, à área de conhecimento. E todas as áreas de conhecimento, nós sabemos disso, tem o seu corpo, a sua delimitação epistemológica, né? Estou falando com um filósofo, né? A delimitação do conhecimento, né? Agora, a educação física, ela peca um pouquinho, porque dentro da cultura corporal das artes marciais, a maioria dos professores não tem experiência quase nenhuma. E dentro da faculdade de educação física, você não aprende quase nada. Eu, quando fiz educação física, me formei em 90. 88, 89 e 90. 3 anos. Aliás, o curso de 3 anos que eu fiz dá de 10-0 dos cursos aí que tem de 4, 5 anos. Hoje. Eu tive contato com muita sorte, professor Medina, professor Lino Castellani, da História da Educação Física, Filosofia, né? O professor João Batista Freire. Então, eu tive contato com professores que são os grandes pensadores da educação física hoje em dia. Mauro Betti, né? Os grandes filósofos, né? A grande base, né? Então, eu tive a excelência, né? E a gente que é da arte marcial, a gente valoriza muito essa questão. O mestre. Tá, o mestre ajuda a gente a aprofundar no conhecimento, mostra o caminho correto para a gente, né? ele é o orientador de vocês. O que? O mestre. O mestre. Esse conceito de mestre é fundamental. Hoje em dia está muito desvalorizado, a gente sabe disso, né? A gente somos amigos de trabalho, amigos e amigos de trabalho, a gente sabe muito bem. O valor ao professor, ao mestre, na cultura ocidental, e tem outros aspectos que envolvem isso, a gente sabe disso, esse capitalismo selvagem, essa questão neoliberal, o valor, o respeito, a relação de respeito que a gente tem, que a gente que é da arte marcial, a gente valoriza muito isso. E todo mundo pode ser, todas as pessoas, não só igual vocês, o Paulo, como um grande professor que conhece filosofia, numa situação de conversa, a gente já dialogou várias vezes, com você também, né, Carlos? Eu sempre digo, eu sempre aprendo alguma coisa. Vocês podem. A gente é mestre um do outro, na verdade. Sim, sim. Porque é a questão do conhecimento, essa questão, o povo oriental, ele valoriza muito isso. E eu valorizo muito essa conversa, porque através desse diálogo, com certeza, eu vou aprender muito com vocês. Né? Tá bom. Nesse diálogo. O professor Paulo agora vai fazer uma pergunta. Professor Paulo, fique à vontade. Obrigado, professor Carlos. Eu quero cumprimentar também o professor Tadeu, Rogério Tadeu Poian, né? Na verdade, ele conhece por Poian. Tem gente que me chama de Tadeu, viu, Paulo? Depende onde eu tô, é Tadeu, é Poian ou Rogério, né? Então, eu tenho o hábito já de tratá-lo sempre por Rogério, né? Mas eu quero, de antemão, cumprimentá-lo, né? Por ter aceitado aí esse convite para vir falar sobre esse tema que tem tanta propriedade, né? Já tive a oportunidade de ouvir uma outra palestra, né? Participar de uma outra palestra do professor, não me recordo agora a data, mas o senhor certamente vai se lembrar que era de formação também dos professores aqui. Foi muito, muito construtivo, né? A fala era um outro tema, né? Voltado à educação também e à sua área de atuação, mas foi muito produtiva para a gente, achei muito interessante, né? E agora, né, com esse convite, foi muito feliz aí o professor Carlos em tê-lo convidado também, né? O professor Carlos, ele tem um olhar muito preciso, né, em relação às escolhas aí,
que ele faz, né, das pessoas com que ele se aproxima e, sobretudo, quando se diz respeito à educação, né, e essa preocupação que ele tem com a educação. A gente comunga de muitas ideias Paulo. também, né, dentro... Que isso, Carlos? É uma coisa que é evidente, né? Não tem nem pelo que agradecer. E a gente comunga de muitas ideias e as questões aí que ele levantou, achei muito interessante, né, a sua fala. A pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a arte marcial, mas eu acredito que você já respondeu em grande medida, né? Seria a arte marcial, né? A sua fala acho que já respondeu em grande medida, mas eu gostaria de saber também, assim, complementando, a arte marcial, ela tem, né, uma relação não apenas de esporte, né, não apenas da prática da atividade física, mas também de sociabilidade, né, de trazer um além, né, da prática de atividade física, mas de boa convivência, de demonstrar também conduta, né, elevada, ou de uma conduta ética determinada, né, dentro do conceito da arte marcial. Isso é algo pregado também, ou doutrinado, né, essa questão de associar a sua conduta enquanto cidadão e a sua prática da arte marcial? Sim. Paulo, eu gostaria de agradecer também a tua presença aqui. Na verdade, eu estou me sentindo muito bem. A sensação que eu tenho aqui de estar com vocês, meus amigos, né, que eu tenho muita consideração, muito respeito e admiração, né? Para mim é um privilégio estar aqui com vocês conversando. Eu acho que assim, essa ideia, ela tem que ser, de certa forma, ampliada, né? Porque tem muitos colegas, com certeza, vocês sabem que tem muitos colegas que poderiam estar aqui no meu lugar com outros temas, né? E eu sei que vocês vão promover isso, né? Vão ampliar isso, né? Porque, na verdade, todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem um conhecimento. E esse conhecimento tem que ser valorizado. Ninguém sabe tudo. Eu não estou aqui numa posição onipotente, não. Eu estou falando de uma área que eu tenho mais experiência. Mas o Paulo poderia estar aqui falando de outras áreas da filosofia, de filósofos e de outros aspectos da educação com muita propriedade. Aliás, nós temos um grupo aqui no Cora Colarinha que é privilegiado, um grupo de pessoas competentes. A grande questão é competência. Nós vivemos numa sociedade que estimula a onipotência, ou a impotência, né? Que é duas faces da mesma moeda. Mas a grande questão é a competência. E a arte marcial, Paulo, o Morgan, que está ouvindo também a gente, né? O pessoal, o Carlos, né? A arte marcial, ela está totalmente ligada à questão da competência. E quando a gente pega, Paulo, todos os grandes mestres, porque a gente tem que ter essa humildade. Aliás, humildade é uma virtude. E as verdadeiras artes marciais, o essencial é promover essas virtudes. Os movimentos, as ações, as técnicas, é importante. Mas o que os grandes mestres nos dizem? Que mais importante que isso é a qualidade moral, ética do praticante, essa construção. E é isso que muitas artes marciais infelizmente, estão distanciadas. E essa é a minha luta, né? Minha luta... hoje em dia, a luta na arte marcial é diferente do passado. Antigamente, você tinha que conhecer a arte marcial para se proteger e proteger sua família. Você tem que conhecer técnicas marciais e usar no corpo a corpo. Hoje em dia, na modernidade, é uma transfiguração total, né? Uma releitura que a gente tem que fazer da arte marcial. O combate é outro tipo de combate, e o combate é mais interior. É combate com os nossos próprios defeitos, na verdade. O verdadeiro artista marcial, ele trava um combate interior consigo mesmo, com seus próprios defeitos. E quando a gente analisa a si mesmo, que tem que ter essa capacidade também, e o artista marcial, quando está dentro do caminho, né? Esse conceito de caminho é difícil para os ocidentais. Os chineses, japoneses, né, os orientais, eles já definiram muito essa questão do caminho. Tanto é que o termo de arte marcial no Japão é Budô. É o caminho das artes marciais. É o Budô. E para ter o Budô, ou seja, para você se envolver no Budô, você tem que se envolver muito com esses aspectos que são, às vezes, desprezados, né? E esse aspecto da cooperação, do envolvimento, da solidariedade, todos os grandes mestres que eu estudei, né? Jigoro Kano, Funakoshi, né? Morei Ueshiba Sensei, né? O meu grande mestre que eu tive contato, eu tive a honra de ter, o mestre Lopes, Chupin Locke, foi um dos introdutores aqui do Kung Fu do Brasil. Eu tive a honra de me formar com um grande mestre, que hoje em dia é difícil. Hoje em dia nós temos um monte de farsantes que se auto-intitulam grandes mestres, grão-mestres, senseis.
Professor, você entrou numa questão muito interessante. Você acha que houve uma ocidentalização? Ou seja, o que é uma filosofia se tornou uma mercadoria no Ocidente ou não? Eu tenho certeza que sim. Porque eu sou do mundo das artes marciais, o Carlos eu conheço há quase 30 anos, o Paulo mais de 10 anos já. E eu faço artes marciais já há mais de 30 anos, né? Eu falei 87, né? E o que eu venho percebendo é o capitalismo. E eu estou falando agora de uma terminologia que vocês são né? Vocês dominam, vocês são doutores, né? O neoliberalismo influenciou, transformou tudo em mercadoria, inclusive a arte marcial. Você pega alguns mestres que não tem... eu conheço alguns mestres que não podia nem ser chamado de mestre. Eles se apropriam de uma arte e usa como fonte de renda. E distorce totalmente a essência da arte marcial, que é isso que eu estou falando para vocês, que é a filosofia. Vocês conhecem muito bem, sabem muito bem o que eu estou falando. Estou falando com especialistas aqui. Valores como resgatar humanos. Isso aí? Como resgatar isso? Não com violência, né? Você entendeu? E tem um paradoxo, né? A arte marcial. Fala, peraí, a cultura... Aí a gente pega os grandes pensadores. Sun Tzu. Tem a arte da guerra, você já ouviu falar. Mais de 2.000 anos, né? Ele tem as grandes frases do Sun Tzu, né? O objetivo principal da guerra, qual que é? A paz. Então fala, você está praticando a arte da guerra, e Wushu significa a arte da guerra. E as pessoas não entendem. Na verdade, eu quando pratico arte marcial, eu estou canalizando a minha energia. O ser humano tem energias, impulsos. Esse é o grande problema da educação. A BNCC nem fala em energia, em educação dos impulsos. Não fala porque é estratégia, porque a BNCC é um projeto neoliberal, está vinculado ao capitalismo neoliberal. Agora, a arte marcial bem realizada não tem vínculo nenhum. Esse é o inimigo meu. A BNCC é o inimigo. Que nem fala... Porque se fosse um outro projeto de educação, não, é um projeto mais evoluído, que valorizasse a essência do ser humano, que educasse, né, os impulsos humanos, porque a gente tem que falar de educação dos impulsos humanos. Agora não fala em educação dos impulsos humanos, não estou falando de natureza humana, não estou falando de uma educação que corta o pescoço do indivíduo e só fica a cabeça, o outro parte do corpo não. O impulso humano, a canalização dessa energia é fundamental. E a arte marcial bem conduzida, ela conduz essa agressividade de forma saudável. Então você começa primeiro na educação do corpo. Você vai canalizando essa energia, educando. E gradativamente, pedagogicamente, didaticamente, você vai promovendo essas qualidades. Uma dessas que o Paulo falou agora há pouco, a cooperação, solidariedade. A gente vive numa sociedade individualista. Que quer esse sistema da BNCC, ele quer o corpo servil, ele quer o corpo virtuoso, mas não o corpo consciente, crítico. Até a Unesco, eu tenho críticas à Unesco. Saber fazer, né, tem os pilares da Unesco, e tem saber fazer crítica? Não tem. A Unesco tem problemas também, né? Só que tem coisas, muitas qualidades que a gente tem que, né? Mas eu, quando tenho oportunidade de falar, eu falo, né? Então, é o produto. Tudo, nesse capitalismo selvagem que a gente vive, vocês sabem muito bem, vocês me fazem pergunta, mas vocês são extremamente inteligentes, eu sei disso. E vocês são estudiosos, de certa forma, vocês sabem uma parte dessa resposta. Transforma tudo em produto, em dinheiro. É o tempo do ser. É o capitalismo, a sociedade que a gente vive, a educação que é promovida nas escolas, e nós temos tudo para ter uma educação diferenciada, mas é imposto de cima para baixo, né? Imposto para a equipe gestora, imposto para os professores, a BNCC, fala em competências, só que não fala na essência do ser humano, não fala na natureza humana, né? E aí quer levar todo mundo para o mesmo lugar, porque a BNCC é para o Brasil todo. O Brasil é diferente, os contextos sociais. E a gente está falando de Paulo Freire também agora, né? E o Paulo Freire valorizava muito isso, essa questão. Na hora da alfabetização, ele levava em consideração o quê? O contexto social, ele partia da realidade social, né? Então, a gente fica na contramão. Ou seja, professores de artes marciais, por exemplo, dentro desse sistema, ele fica meio de lado, não aproveita o potencial, né? Igual vocês que também têm potencial, não é aproveitado. Porque poderia ter o quê?
grupos que se promovia. Eu sou especialista de Tai Chi Chuan há mais de 30 anos. Uma arte marcial que poderia ser voltada para criança, para jovens, adultos e para a terceira idade. Todos podiam praticar. Em São Bernardo tem grupos de terceira idade. Agora parou um pouquinho por causa da pandemia, que atendia a comunidade. Mas não há interesse. Professor, desculpe interrompê-lo, permissão do professor Carlos também, mas esse ponto que o senhor colocou aí, da BNCC e do currículo, né, que é posto aí, dentro da sua especialidade, das artes marciais, da educação física, que a gente sabe que existe um currículo, né, uma proposta curricular, mas existe espaço dentro desse currículo para utilizar esse seu conhecimento para o exercício da sua função, nas suas aulas? Existe espaço no currículo para que as artes marciais sejam utilizadas aí como uma ferramenta, né, para a disciplina de educação física, né? Porque aí eu sei que o senhor tem expertise nisso, mas pensando também em outros profissionais que poderiam estar utilizando as artes marciais, né, na educação física, né, na disciplina de educação física. É possível isso? É possível, porque a arte marcial é um conteúdo. Eles chamam de lutas corporais, né? Então, entre as artes marciais. Então, dentro mesmo da BNCC, você vai ver lá os elementos das lutas corporais. Mas é isso que eu estou colocando. A maioria dos profissionais de educação física não tem uma formação dentro dessa riqueza que é a arte marcial. Outro conteúdo também que é muito rico, que também não é muito explorado, é a dança. Então, a educação física tradicional, ela fica mais vinculada aqui à ginástica e aos esportes, né? Entra pouco dança. A arte marcial entra de forma muito tímida, né? Agora, existe espaço. E o Carlos já conhece, inclusive teve mostras culturais que eu fiz, mostra das armas das artes marciais. É um conteúdo que eu trabalho sistematicamente com os alunos, né? Eu introduzi o Kendo. Você vê, a minha especialização maior é no Kung Fu e no Tai Chi Chuan. Mas eu tenho experiência na arte marcial japonesa. Eu já pratiquei Kendo, que é o caminho da espada. Olha só que interessante, as artes marciais orientais, né? O Japão, por exemplo, você tem o Judô, o Aikido, Karate-do, Kendo e Aido. O que é o Do? Caminho. O caminho está plugado, está vinculado à prática. Aikido, o que é o Aikido? O grande criador do Aikido é o Sensei Morihei Ueshiba, que é o mestre. Você não tem nem... Você já viu o campeonato de Aikido? Desculpa, só para esclarecer. Eu não via o competição. Não tem competição de Aikido. Eu já vi demonstração. Eu tenho mestres, senseis, amigos meus. Não tem campeonato. Sensei é a titulação de mestre. Acima de mestre. Acima de mestre. Sensei... Vamos falar assim, o Sensei, nós estávamos falando agora há pouco da questão do Kung Fu, do termo, né? O geral, né? Que o termo mais correto para a arte marcial chinesa é Wushu, a arte da guerra. O Kung Fu é o termo mais geral. O Sensei é um grande mestre, com grande sabedoria. Então, na arte marcial, não é todos que a gente pode chamar de Sensei. Jigoro Kano a gente pode... Então, a gente usa o termo Jigoro Kano Sensei, Morihei Ueshiba Sensei, Funakoshi Sensei. Ele é o mestre dos mestres. Só que no Japão também, o Kurosawa, vocês conhecem o cineasta, né? O diretor de cinema, Akira Kurosawa. A gente usa o termo, eu estudo cinema também, né? A linguagem cinematográfica eu estudo também. Você vê, o artista marcial, ele está sempre estudando algo. Eu terminei recentemente, ano passado, Faculdade de Direito de São Bernardo. Eu fiz Direito da Diversidade, Direitos Fundamentais. Terminei logo. E cinema já estudo há muito tempo, porque eu tenho muito interesse em cinema, né? Literatura clássica também. E eu comecei a fazer um curso da linguagem cinematográfica. E o sensei, o Kurosawa, por exemplo, é um grande sensei como cineasta. Como outros, né? Outro Bergman, né? Visconti, Fellini, outros grandes, Godard, né? Da França, né? A gente tem outros grandes senseis. Então, no Japão, a gente usa essa terminologia também, o sensei, para o grande mestre de artistas marciais. O professor, o instrutor, o termo japonês é senpai. Tudo junto. S-E-N-pai. Até a criança, eu falo para a criança do termo, eles falam, senpai, você não tem pai? Eles brincam, né? Mas depois a gente vai ensinando. Igual aquela marca Town & Country, que tem a marca, que eles pegaram aquele símbolo, que é um dos símbolos mais antigos da humanidade, o Tai Chi. O símbolo Yin Yang.
A Tal Encaltro não pegou esse símbolo? A criançada não vai com aquele símbolo? Quando eu começo a ensinar arte marcial chinesa, Tai Chi, a terminologia, eu mostro o símbolo Tai Chi e explico o Yin Yang. Só que você tem que entender o que significa Yin Yang. Tai Chi Chuan. As pessoas falam Tai Chi, não falam Tai Chi Chuan. Mas quando eu quero falar da arte marcial Tai Chi Chuan, eu tenho que falar o Chuan. O Chuan em chinês significa Quan, mãos, movimento. Então você, quando caracteriza a arte marcial, você tem que falar Tai Chi Chuan. Você não pode falar só Tai Chi. Agora, a filosofia que fundamenta o Tai Chi Chuan é a filosofia Tai Chi, que é o pensamento chinês. Filosofia Tai Chi é a filosofia. A filosofia do Tai Chi Chuan tem mais de quase 5.000 anos. Agora, a arte marcial Tai Chi Chuan tem por volta de 370 anos. Quase 4 séculos. Você entendeu? Então você tem esse conhecimento. Agora, os praticantes de Tai Chi aqui no Ocidente, o Tai Chi Chuan é o boxe do Yin e do Yang. Quando eu faço o movimento Tai Chi, você tem momentos Yin, que é movimento de defesa, e momentos Yang, que é movimento de ataque. O ataque é caracterizado por movimentos Yang, pelo aspecto Yang do movimento. E a defesa é caracterizada por Yin, redirecionamento, né, de defesa. E o Tai Chi Chuan, em cada movimento, você vai ter o quê? Essa unidade, Yin Yang. A maioria das pessoas que praticam o Tai Chi não sabe disso. Porque então, ele é uma forma de canalizar energia? Sem dúvida. O Tai Chi Chuan é um sistema completo de aprendizagem. E você tem a vertente terapêutica e a vertente marcial. Como vertente terapêutica, vocês sabem, a quantidade de praticantes que tem no mundo todo, no mundo todo, o Tai Chi Chuan é uma das artes mais praticadas. Só que a grande maioria que pratica Tai Chi Chuan não sabe que o Tai Chi Chuan é o boxe Tai Chi, e em cada movimento que ele está realizando, tem um momento Yin Yang. Agora eu me especializei, tanto na terapia, quanto na marcialidade. Porque eu tive a oportunidade, você tem que ter oportunidade também, de ter contato com mestres que passavam essa vertente marcial. A maioria das pessoas que praticam o Tai Chi Chuan nem fala que é arte marcial, mas quando você conhece a marcialidade do Tai Chi, é uma das artes marciais mais eficientes, porque ela veio de uma evolução de outras artes marciais e evoluiu. Porque tem arte marcial... As artes marciais chinesas é separada de estilos internos e externos. O Tai Chi Chuan é um estilo interno, porque valoriza mais o quê? A meditação, o desenvolvimento de Qi, da força interna, o desenvolvimento da mente. Então, tem aspectos de exercícios, o Qigong, por exemplo, que é o trabalho da energia, faz parte do sistema do Tai Chi Chuan. Né? A meditação faz parte do Tai Chi Chuan. É uma arte marcial que valoriza os aspectos internos da prática, o desenvolvimento do Qi. Só que as outras artes também desenvolvem o Qi, né? No Japão a gente fala Qi, Kai. Na China a gente fala Qi. Escreve CHI, mas escreve o som de TCHI, né? Qi. Né? Professor, desculpe interrompê-lo mais uma vez, mas eu queria abordar um aspecto aí que o senhor citou, do uso das artes marciais na disciplina de educação física, e que, pelas suas falas, assim, e coisas que a gente já conversou em outro momento também, me parece que é uma prática mais inclusiva, né? Até mesmo utilizando no exercício da profissão de ensinador da educação física, né, seria mais inclusiva, inclusive, do que o esporte, né, porque me parece que com as classes mistas, o esporte, me parece que ele está muito mais, até pela nossa cultura e tudo, apropriada, não que não possa ser utilizado pelas meninas, mas os meninos têm muito mais interesse, e muitas vezes essa prática, ela fica muito voltada só para o público masculino, né? E me parece que as artes marciais, ela é mais inclusiva, né? Não tem nenhum momento que você tenha dito aí que, não, essa arte, ela é voltada só para o público masculino, ou só para o público feminino, ou até mesmo na questão da faixa etária, né? E para além disso, né, me parece que também é tão inclusiva que você pode utilizar os movimentos e a prática com pessoas com necessidades especiais também, né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso, por favor? O esporte também pode ser muito inclusivo, depende muito do direcionamento, né? Mas a arte marcial, ela possibilita muito, né, essa inclusão. A educação física como um todo pode possibilitar, né? Mas eu acho que tem a ver com a nossa cultura, com essa influência, porque quando a gente pega a história da educação física no mundo, no Brasil também, especificamente no Brasil, a gente vai ter o quê? Primeiro, a educação física,
sofreu a influência dos médicos higienistas, né? Depois na época militar, e depois da instituição desportiva. A educação física, hoje em dia, ela evoluiu bastante, mas ela não tinha uma identidade. A educação física perdeu muito, ela teve que construir uma identidade, diferente da história das outras disciplinas. Por um lado, é ruim, mas por outro lado é bom também, porque ela ficou num processo constante e permanente de autorreflexão. Então, você vê, um momento médico higienista, um outro momento a instituição militar, o método francês de ginástica que chegou aqui, é tudo influência de outras instituições, e não uma definição específica da sua disciplina. E depois do esporte. Mas o esporte, a instituição esportiva, e aí os filósofos aí sabem disso, é a ideologia esportiva, né? A separação. Eu, quando fazia educação física, e vocês também, que nós somos mais ou menos o RG, né? Eu falei que é parecido, era separado, meninos e meninas. Fora do horário o horário no contraturno. Você entendeu? E você tinha o quê? Uma ênfase à questão, o uniforme, era um autoritarismo, né? A educação autoritária. A gente passou... Só cortando, na minha época... Você lembrou, né? Na minha época, a professora dava aula para as meninas. As mulheres. E os homens? E os homens para os homens. E a gente chegava mais cedo, né, na educação física, porque estava tendo aula das meninas, e os meninos ficavam subindo no muro para ver as meninas fazer educação física, né? Você não vai falar isso, a Denise está aí, né? Mas depois você fala no off para mim, tá? Né, Paulo? Então, essa questão de não ter contato com meninas numa aula, você já vê o quê? Uma forte influência. O esporte não é assim? Separado? Homem, mulher? Apesar que tem alguns esportes que tem dupla mista, né? No esporte olímpico, né? O badminton, por exemplo. O atletismo colocou prova mista. O tênis também tem dupla mista, né? Um homem e uma mulher. Mas tá engateando ainda, né? Mas essa influência da instituição desportiva. E depois da educação física houve uma evolução, né? Essa questão uma visão crítico-social, aí tem os grandes pensadores, muitos desses eu tive contato, tive formação, o professor João Batista Freire, da educação de corpo inteiro, né? O ano retrasado eu tive encontro com ele em São Bernardo, que ele faz parte do Esporte e Educação, né? De um projeto, de uma instituição. E aí eu fui apresentar um trabalho e ele estava lá, a gente conversou bastante, né? Relembrou alguns aspectos do passado. Então, essa influência dessas instituições que influenciava na identidade da educação física. E o esporte de rendimento, que nós falamos de esporte de rendimento, né? A influência de uma instituição esportiva, o esporte de rendimento, que nem tinha arte marcial naquela época, eu nem lembro de fazer, não tinha nada disso. E aí... é anti-inclusão total, né? Hoje em dia, a educação física, tem até a disciplina de educação física adaptada, né? O Carlos comentou aí, eu sou professor de educação física na educação especial. Eu trabalho com educação física adaptada, tem essa disciplina. E depois se criou, foi evoluindo. E a educação física é uma das disciplinas mais inclusivas, porque... para o primeiro ano, por exemplo, para o primário, a atividade principal é o brincar. Mas é um brincar com uma visão pedagógica. E mesmo no brincar, você entra com o quê? Com movimentos de luta, de combate. E a criançada adora. Vocês adoram. Porque a gente tem a nossa memória, a gente lembra. O contato com o corpo. A educação física é uma das disciplinas mais inclusivas, que tem um potencial de inclusão enorme, né? E agora, no Fundamental 2, você tem o brincar institucionalizado. O esporte, o que é? Ele nasceu aonde, o esporte? Fala para mim. Tem aquela grande obra do Izinga, Homo Ludens, né? O esporte, o homem que... vários aspectos da cultura nasceu aonde? No jogo. Os filósofos aí sabem disso. Homo Ludens, a grande obra do Izinga, que explica isso. E aí o esporte, antes ele foi um jogo, foi uma brincadeira. Depois, aí o caeta, o capitalismo, né? A bocanha, porque eles começam a vender coisas, né? Não vende muita coisa? Eu não tô preocupado. Na verdade, se torna uma mercadoria, né? E arte marcial... consigo pôr patrocínio, consigo ganhar dinheiro, aumentar meu lucro. E qual arte marcial que foi abocanhada? E o que virou arte marcial? O MMA, né? Que abocanharam. O capitalismo abocanhou e deformou totalmente a essência das artes marciais. Você vê aqueles lutadores, no momento da pesagem, antes do combate, qual o comportamento que eles têm? Tem respeito ali? Ou tem uma medíocre atitude, uma coisa agressiva, de desrespeito? Eles estão se pegando antes do...
E a verdadeira arte marcial, você não precisa colocar os artistas marciais numa jaula. Aquilo é uma jaula. O octógono é uma jaula para animais, é uma rinha de galo. Eu tenho críticas, eu já mandei até artigos, né, no Congresso Nacional para deputados, né, criticando e que não deviam passar o MMA na televisão, não deviam, porque isso promove a violência. E nós estamos falando de cultura de paz. O MMA, quem que é dono do MMA? O medíocre esse, o lutador de boxe, o carecão lá, nem vou falar, o Dana White, e 2 donos do cassino de Las Vegas. O que é Las Vegas? Eu nem vou falar o que é Las Vegas, que você já sabe muito bem. Rogério, e o que você pensa sobre o que aconteceu agora, recentemente, aí, o Vitor Belfort desafiou um senhor, né, 60 anos já, né? Falta de respeito total. Aí você vê o quê? Exatamente. O verdadeiro artista marcial, o Belfort não é o verdadeiro artista marcial, ele domina as técnicas, é um bom lutador. O lado selvagem da arte marcial, a verdadeira arte marcial é para civilizar o cidadão, é uma pessoa selvagem. E desafiar, isso é falta de respeito total. E o senhor também bobeou, que ele não devia ter aceitado, devia ter ignorado total. Mas teve muito marketing, teve muito dinheiro em cima disso, os dois receberam muito dinheiro. Arte marcial não é mercadoria. E eu aprendi isso com o meu grande mestre e aprendi na vida. A nossa academia Tai Chi em Santo André, que é a academia mais antiga de Kung Fu do Brasil, a primeira academia registrada de Kung Fu do Brasil, em Santo André, perto da gente, vocês conhecem, da rua Santo André, Academia Tai Chi, tem mais de 50 anos, né? Fundada pelo nosso grão-mestre, Chupinock, né? Ele sempre falava, não é mercadoria, a verdadeira arte marcial não é mercadoria. Então, transformando o quê? As artes marciais viraram o quê? O MMA tem influência muito grande aqui nas crianças. Nós estamos falando de cultura de paz, é a cultura da violência total. Olha o comportamento dessas pessoas. Vocês são seres humanos, educadores, vocês estão de olho nas posturas. Com certeza vocês têm, mesmo não conhecendo muito arte marcial, mas vocês têm uma boa noção de filosofia, tudo, vocês com certeza causam mal-estar em vocês, que eu conheço vocês. Né? Professor, uma dúvida. Eu conheço o judô, o karatê, que é uma arte marcial japonesa. Conheço menos a arte marcial chinesa. Em termos filosóficos, existe alguma diferença das duas ou não? Existe muito mais analogia, né? A arte marcial japonesa, o caminho das artes marciais, na verdade eles chamam caminho das artes marciais, o termo é Budô. Só que tem outro termo das artes marciais que chama Bushido, que é o termo japonês também, que vem da onde? Dos samurais, os grandes guerreiros feudais, né? Que construíram o Japão, os grandes guerreiros samurais, né? O Bushido, o que significa? Tem do também. Bushi significa guerreiro, o caminho do guerreiro. Então, esses termos estão vinculados. Então, todas essas artes marciais que você falou, e tem outras, né? O judô, o karatê, né? O iaido, o kendo, o kyudo, que é a arte do arco e flecha, né? Você tem tudo, essa questão de caminho. Então, você tem um diferencial. E essas filosofias, os praticantes de arte marcial, o samurai, ele tinha... Qual é a filosofia? O shintoísmo e o zen budismo. Vem da onde o zen budismo? O budismo vem da China. O Japão, quando a gente pega a história do Japão, o Japão teve a migração de chineses para o Japão, né? Então você tem essas influências do Confúcio, o Confúcio também, o confucionismo, você pega as artes marciais japonesas, eu já pratiquei as duas, né? Eu conheço grandes mestres, você tem influência de Confúcio, do budismo, e você pega essas religiões, né? Você pega o shintoísmo. O que é o shintoísmo? Tem um grande Deus? Não tem um grande Deus. Quem é o grande Deus para o shintoísmo? A natureza, os ancestrais. Gente, e o cristianismo, que é uma... Nietzsche já dizia, né, professor Paulo, né? O único cristão morreu na cruz, né? Então, é uma distorção totalmente, uma utilização da religião distorcida. Por isso que essas religiões têm um aspecto religioso também. Eu me simpatizo muito, né? Quando você pega o confucionismo, o zen budismo, os preceitos. O budismo é a ciência da mente. Então, os japoneses também são budistas e shintoístas, mas tem essa influência com os ancestrais. Já pensou, Carlos, você tem a influência dos seus ancestrais e um vínculo muito mais profundo e harmonioso com a natureza? O que fazem com a gente aqui, nesse capitalismo, nessa globalização? Primeiro faz a gente acreditar em Coelhinho da Páscoa.
depois de Papai Noel. E depois da tríplice, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entendeu? Cadê esse Deus? Esse Deus é complicado. Agora, e coloca o medo do inferno. Algumas religiões cria o inferno. O budismo não tem inferno. Não tem essa noção. Ele tem os 4 pilares, as 9 verdades. Primeiro fala assim, a tua tendência, você como ser humano, você vai sofrer. Só que uma das causas do sofrimento, o que é? É a questão da ignorância. Aí entra a iluminação, o Dharma. Buda significa sabedoria, caminho da sabedoria. O Dharma é a iluminação. O Sansara, no budismo, é essas coisas negativas que a gente tem que combater. Então o budismo não tem noção de inferno, a gente coloca e fala que tem um Deus olhando para você a todo momento. Olha que perversidade para uma criança achar que está tomando banho, de repente mexe no pipi e achar que tem um Deus, entendeu? Não respeita a natureza humana. Uma criança acha que tem um Deus a todo momento olhando para ela. Isso é um castigo, é um inferno. O verdadeiro Deus não quer isso. Então o vínculo dos japoneses e dos chineses, filosoficamente, é muito análogo, muito semelhante, né? No caso do Japão, tem essa forte influência do shintoísmo, né? Mas o budismo e o confucionismo é muito forte nas artes marciais japonesas também, né? Os samurais, né? Os samurais tinham isso, né? A arte coreana também, não? O coreano, a gente vai ter uma arte marcial principal, o Taekwondo. O Do também tem na Coreia. O que significa Taekwondo? Caminho das mãos e dos pés. E é uma arte que tem muita filosofia também. A Coreia você vai ter filosofia. Você vai ter influência Na Ásia, de forma geral, você vai ter influência do confucionismo e do budismo. O taoísmo também, né? Mas dependendo da modalidade, igual o Tai Chi Chuan, o taoísmo, o Yin Yang, a filosofia Yin Yang, esses opostos, uma coisa depende da outra para existir, né? Esse equilíbrio, esse pensamento, né? Ou seja, os chineses, os japoneses, têm como filosofia o confucionismo, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo, essas influências. E aqui no Brasil, quais são nossas influências? Até outro dia, Luciano Huck, Faustão, quais são os filósofos que influenciam os brasileiros que ficam plugados na TV aberta e não lê livros? As pessoas não estão lendo. As pessoas terminam o ensino fundamental não lê um livro. Na época que a gente estudou, vocês também. Eu posso citar 10 livros que eu li aqui antes de terminar minha 8ª série, né? Eu li um monte de livro. Carlos Drummond de Andrade, José de Alencar, Fernando Sabino, um monte, Jorge Amado. Eu li vários livros e continuo lendo agora. Se você não tem essa base na infância, na sua pré-adolescência, o que me salvou foi essa influência das artes marciais. Depois eu comecei a ler muito mais, né? Eu continuei, mas eu já tinha uma base em educação, né? Papai, e mãe, né? Pai e mãe. Professor, eu, observando a sua fala sobre o shintoísmo, eu achei uma coisa que eu acho bem interessante aí nessa religião, não sei se a gente pode chamar de uma religião necessariamente, né? É que tem um templo no Japão que eles... os estudantes, quando passam na Universidade do Japão, né, uma das grandes universidades lá, eles vão até esse templo fazer uma prece de agradecimento, né? Um ritual de agradecimento, né? E mais de 70% das pessoas fazem isso, mesmo não sendo shintoístas, né? Porque, como você falou, existem outras religiões também, né? O budismo e tal. Mas mesmo os que não são seguidores do shintoísmo, eles vão até lá agradecer, porque o kami, né? Que é a atividade que orienta as pessoas, né? São diversos kamis, a força da natureza, o espírito, né? Que já morreu. O kami desse templo é um ex-professor, né? Universitário, uma pessoa, um intelectual japonês muito conceituado, né? Dessa faculdade, que é o kami desse templo. Então, eles vão lá agradecer, né, esse professor pelos ensinamentos. Isso acho que está muito associado à ideia aí do respeito também, né, e da tradição, da ancestralidade, né, e que me parece aí, até pela sua fala, que tem muito a ver com a arte marcial, né, esse respeito, esse lembrar, essa gratidão, né, por aquilo que foi feito por aqueles que vieram antes de nós, né. Eu acho que isso é bem interessante mesmo de se refletir, né, se pensar nessa religião shintoísta. E mesmo quem não é bem recebido. Tá vendo? A influência. Em religiões isso não acontece, né? A atmosfera que cria, né? Exato. E o sumô, que vocês conhecem o sumô, antes de começar o combate, você tem um ritual shintoísta. Vocês podem entrar no YouTube sumô.
todo aquele ato palco, tudo é referente ao shintoísmo. É um ritual shintoísta, o sumo é uma luta, só que a maioria das pessoas nem conhece. E é uma arte marcial japonesa, que tem esse vínculo com o shintoísmo, né? Então isso é essencial, é o que é essencial. Isso cria uma atmosfera de respeito e uma transferência de aprendizagem. Porque você vê, as pessoas já têm incorporada dentro dela o respeito, a compaixão. E elas respeitam o canto, que elas são capazes de realizar movimentos que às vezes não está tão vinculado ao seu credo em si, mas elas respeitam. E fazem aqueles gestos, né, mostrando. É uma questão cultural. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil cria a violência, né? Uma violência religiosa. E política também, né? Que aí entra tudo no meio, né? Professor Poian, infelizmente nós vamos ter que terminar, mas eu tenho uma pergunta aqui, e se o professor Paulo quiser fazer uma observação, como é que as artes marciais contribuem, porque nós estamos fazendo essa entrevista, né, para a cátedra doutora Zilda Arnes, que é a cátedra de Direitos Humanos. Então, o nosso enfoque é esse. Como é que as artes marciais contribuem, né, para a paz? De vários aspectos, né? Primeiro, você tem que entender esse paradoxo, essa contradição. Que a arte marcial, a arte da guerra, ou seja, o caminho das artes marciais, o caminho do guerreiro, cria um paradoxo, né, nessa prática. Falar, o objetivo principal da guerra é a paz. Entender que dentro desse processo, dessa prática, a pessoa, quando é bem conduzida, aí que está a questão do mestre, né, Carlos? Porque uma arte marcial, ela pode levar também as pessoas a ter atitudes de violência. Eu, como estou envolvido com artes marciais há muito tempo, eu sempre escuto alguns casos que ocorrem de praticantes de artes marciais que em algum momento da sua vida reagiu ao assalto, por exemplo. Essas reações, dentro da verdadeira arte marcial, não deve ter reações nesse sentido. Tem profissionais, inclusive amigos meus, professores de artes marciais, que às vezes dão curso, né, de autodefesa. Eu tenho algumas interrogações, algumas questões em relação a isso, algumas dúvidas em relação a isso. Porque se você promove curso de autodefesa, você está promovendo o quê? Você está estimulando e potencializando a pessoa a usar os gestos, reagir à violência. E os casos de reação de violência que a gente vê, e eu escuto bastante, eu fico sabendo de bastante, porque tenho vários amigos, professores, né? E eu fico ligado nessas informações, porque são elementos, né, do meu trabalho também. As pessoas, alguns se dão muito mal e até morrem. Porque a maioria das pessoas estão armadas. Você fazer isso simulado, numa simulação de uma aula de arte marcial de autodefesa é uma coisa. A realidade é totalmente diferente. Já dizia o Bruce Lee, né? Tem aqui até uma estátua do Bruce Lee aqui atrás. Bruce Lee, Siddhartha Gautama e Kung Fu, né? O grande guerreiro chinês, né? O Bruce Lee foi um dos artistas marciais que foi mais desafiado. Mas naquela época, o desafio era mais para testar o seu potencial. E todos quebravam a cara, se davam mal, né? Tinha situação que pulavam na casa dele. Para desafiar ele. Todos saíram correndo, saíram mal. Porque ele é o rei. Às vezes eu pergunto para os alunos, quem que é o rei das artes marciais, né? Eles falam Jackie Chan, Jet Li, Van Damme, Chuck Norris. Quem abriu a porta para essa turma toda foi o Bruce Lee. O Bruce Lee, de briga, de luta real, ele falava isso, né? E ele criou um sistema de luta chamado Jeet Kune Do, né? O caminho da interceptação do punho, né? Ou dos pés, do chute, né? Ele tinha uma filosofia de antecipação. Mas ele não é extraordinário. Igual o Pelé no futebol. É extraordinário. Não tem igual. Bruce Lee também. Pena que teve uma morte muito prematura. Só que ele tinha um grande defeito, né? E esse grande defeito matou ele. Que era a ambição. Ele morreu, ele não devia ter morrido. Mas a vontade dele o cinema, ele se envolveu com o cinema depois, ele se machucou, começou a tomar morfina, e deu um colapso adrenal nele, que ele morreu. Ele podia estar entre nós, né? Sobrevivido. Mas a filosofia, o legado que ele deixou, é uma contribuição extremamente significativa. Só que, a gente aprende com ele também.
Você é uma pessoa maravilhosa, mas tem um defeito, esse defeito pode te matar. Shakespeare ensina isso pra gente, né? Em Otelo. Qual era o defeito do Otelo? Um ciúmes absurdo da Desdémona. Esse ciúme absurdo, o que fez com o Otelo? Matou a Desdémona, ele matou a Desdémona, né? Um dos primeiros feminicídios, né? E depois ele acabou, né? Acabou morrendo também, né? Então, um defeito pode matar. E o artista marcial, né? Ele tem que verificar, ele tem que descobrir esse defeito e lutar contra esse defeito, não contra o outro. E o caminho da cultura de paz é um caminho onde você absorve o quê? A ética e a moral das artes marciais, que é honestidade, retidão, compaixão, generosidade. Nós estamos falando de Confúcio, e o Lao Tse, o grande Lao Tse, o grande filósofo Lao Tse, ele tinha um ditado que falava que ele falava assim, numa frase dele: eu tenho 3 tesouros em minha vida. O primeiro é a compaixão. A compaixão. As pessoas, que mundo que estão vivendo? As pessoas têm compaixão, solidariedade? Um mundo hipócrita, individualista. As artes marciais rompem com tudo isso. E quando eu faço uma autoavaliação através dessa prática, mas tem que ter método, tem que ter um sistema que nos caminhe, que nos leve. Você tem que ter um mentor, um mestre que oriente e conduza na assimilação desses valores éticos, dessas virtudes. Isso que é essencial na arte marcial. Quando eu começo a incorporar essas virtudes, eu começo a introjetar o que é a cultura de paz. O que falam da cultura de paz é uma coisa muito superficial, até a Unesco. A Unesco fala da cultura de paz, mas peraí, que no mundo que está em guerra sistemática, como é que se faz isso? Mas não coloca os instrumentos, as formas de lidar com isso. Ela promove e coloca como tema central, só que não promove isso. E as pessoas que estão plugadas em projetos que verdadeiramente que poderiam promover a cultura de paz, não tem atenção, não tem foco. Você entendeu? Então uma coisa um pouco a gente fica de olho nisso daí. Como funciona? E você que agora está na Unesco, Carlos, você tem que, Carlos, Paulo, né? Tem que questionar essas questões, esses pilares, né? É uma promoção, é uma atitude proativa da Unesco. Mas espera aí, como se faz isso? Quais são os articuladores disso, os grandes pensadores? Porque quando você questiona isso e fala, o caminho é esse, aí você é deixado de lado, né? Você vê, né? A BNCC não é a favor disso, né? São poucas pessoas que conversam comigo sobre isso, né? Vocês são um dos poucos. Não que as outras pessoas não queiram conversar. É a forma que as coisas estão estabelecidas. Não te dão tanto espaço. Você fica invisível. Só que eu me torno visível com a minha sala de aula, com o meu aluno, né? A gente vai criando essas identificações. Agora, um verdadeiro projeto de cultura de paz da escola, para ser estabelecido, não é fácil. Precisa de muita discussão, como vai promover, qual é a estratégia. Senão fica uma coisa falsa, fica uma coisa maquiada. Entendeu? E tem que ser uma coisa verdadeira. Professor Poian, eu queria agradecer. Na verdade, foi uma aula para nós. E agradecer sua participação. E agradecer a participação do professor Paulo, viu, professor? Perguntas muito pertinentes, tá? E eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo para um próximo programa da TV Core, né, que é o Core Entrevista, e que nós vamos veicular no YouTube. Bom, professor Poian, novamente, prazer em tê-lo conosco. Professor Paulo, prazer imenso, tá bom? Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado, professor Poian, também mais uma vez, pelas suas falas e por ter dedicado o seu tempo, né, que é tempo de vida, né, para nos dar esses ensinamentos aí. Obrigado, professor. Carlos, obrigado. Esse tempo, outra coisa importante também, os orientais valorizam muito o momento do aqui e agora. O momento presente. Esse momento presente para mim agora é extremamente rico. Eu gostaria de agradecer muito. E esse meu desenvolvimento na fala tem a ver com a articulação que eu fiz da pergunta de vocês. Entendeu? Com o sucesso da pergunta de vocês. Perguntas pertinentes, né? Extremamente importantes, né? Então todos nós temos que ser parabenizados, né? Pelo trabalho. Muito obrigado, gente. A cátedra Dr. Azilda Arnes aqui.
agradece a você, professor, e ao professor Paulo. Tá bom? Muito obrigado e até um próximo programa.